rapidinho, né? Então veja só, agora a gente vai continuar falando aqui de operadores diferenciais vetoriais, né? E como eu havia prometido, estou trazendo aqui rotacional e divergente para a gente discorrer um pouco sobre esses dois operadores, né? Como é que a gente consegue operar com eles, né? Ou seja, realizar operações, né? Matematicamente, como é que a gente consegue calcular e algumas interpretações físicas, né? Sobre eles e trazendo aqui algumas questõezinhas de aplicação, né? Uma para fixação e a outra para uma aplicação, né? Na parte da física aí. Tudo bem? Então veja só, a primeira coisa que eu vou lançar aqui para vocês é a definição. Veja, sendo f uma função, né, de três variáveis, x, y, z, igual, veja, né, que eu já estou definindo f como sendo um campo vetorial, né, pois eu estou associando funções reais a vetores, né, na direção y, na direção j, na direção k. Beleza. Então, veja, aqui eu omiti, né, aqui eu coloquei simplesmente p, aqui eu coloquei simplesmente q, aqui eu coloquei simplesmente r, omitindo que isso aqui são funções, tá? O p, ó, ele depende, certo? É uma função que depende de x, y, z, assim como q e assim como r, certo? Eu só não coloquei p de x, y, z, q de x, y, z, r de x, y, z, para não cobrir muito espaço aqui, certo? Mas subentende-se isso, certo? Que o p, o q e o r são funções que dependem de x, y, z, assim formando o campo vetorial f, beleza? Então, ó, sendo f um campo vetorial que depende de x, y, z, dado por essa lei de formação aqui, então o hot de f, né, ou seja, o hot é o que? É o rotacional. A gente abrevia dessa maneira aqui, assim como gradiente, a gente pode abreviar como grade, simplesmente, né, G-R-A-D. Então, ó, o rotacional de f, ele vai ser, né, por definição, né, é como se você estivesse pegando o operador gradiente, por isso que foi necessário a explicação anterior, né, da aula anterior, para a gente saber como é que esse cara se aplica, né, ele está bem aqui, ó, del x, del y, del z, né, você realiza uma operação vetorial, né, um produto vetorial com o seu campo vetorial f, certo? Ou seja, você vai abrir essa operação aqui e você vai fazer como se você estivesse extraindo um determinante, né? Não vai ser um determinante porque o determinante ele associa um número real a uma matriz, né? Nesse caso aqui a gente está extraindo um outro vetor. Epa, agora que eu estou vendo que eu esqueci de colocar o j. Na direção j, né? E k. Então, ó, você realiza aí a regra de Cramer aí, né? Sarri, não sei o que, Laplace, enfim, né? E você vai obter isso aqui. Cuidado, isso aqui não é um determinante, isso aqui é um vetor, tá vendo? Você está extraindo outro vetor aqui, apesar da operação ser a mesma, certo? Então, quando você realizar a operação aí, você vai encontrar isso aqui, ó, na direção I, na direção J, na direção K. Normalmente os livros apresentam isso aqui de primeira, certo? Apresentam isso aqui como sendo rotacional e depois eles introduzem isso daqui, né, como uma maneira de você memorizar, sendo que é a mesma coisa, certo? Enfim, e o divergente, ele é mais simples, né? Veja que o divergente é apenas você realizar um produto escalar entre o operador del, né, o gradiente, e o seu campo vetorial f. E você vai cair nisso daqui. Beleza? Bom, gente, estou mostrando aqui como é que se calcula, certo? Agora, estou mostrando aqui as definições, né, e como que a gente calcula eles, né, tanto rotacional quanto divergente. Se você tiver em dúvida, mas beleza, o que que eles significam, né, na prática? Né? O que cada um aí significa? Veja, rotacional e divergente, pelo fato de serem operadores diferenciais vetoriais, em qualquer tipo de contexto em que se encontre vetores, necessariamente você tem como aplicar esses caras, certo? Necessariamente tem como você aplicar esses conceitos aqui. Só que vejam só, os principais conceitos, as principais áreas, pelo menos que os livros mais introdutórios de cálculo eles apresentam, bom, você tem aplicação, por exemplo, no contexto da mecânica dos fluidos, você tem aplicação no contexto da eletricidade, do magnetismo, certo? Então, você tira muito de aplicações desses operadores nesses contextos. Por exemplo, se a gente for para o contexto da mecânica dos fluidos, né? Uma aplicação, por exemplo, pro rotacional,
Geralmente, né, aí em alguns cursos de física para ensino médio, ou até mesmo para ensino superior, né, geralmente ali em física 2, né, física 1, dependendo da universidade, você vai estudar um pouco, né, da introdução à fluidodinâmica, né? Então você vai ver a fluidostática, fluidodinâmica, né? E você aprende, geralmente nos exemplos mais simplórios, né, antes de partir para exemplos mais específicos, você faz algumas considerações na hora de trabalhar com os fluidos, né? Por exemplo, para você aplicar a fórmula de Bernoulli, a fórmula de vazão, né? Para você calcular a vazão do fluido atravessando uma seção transversal, né? A quantidade de fluido que flui ali, que escoa, né? Por ali. Então, você considera algumas características do fluido. Uma delas, geralmente são 4, né? Mas duas principais que eu vou citar aqui a questão do fluido ser incompressível e a questão do fluido ser irrotacional. Essas palavras, pelo menos o irrotacional, ele já está entregando onde é que tem uma certa aplicação. Veja, rotacional de um campo vetorial, ele indica necessariamente a tendência do seu campo vetorial em girar, em rotacionar, certo? Então, o rotacional ele vai medir essa tendência, ele vai calcular justamente a tendência do seu campo vetorial de realizar algum tipo de rotação. No contexto de fluidos, a gente considera, né, para facilitar as contas, né, quando a gente está num curso mais introdutório, que o fluido ele é irrotacional. O que é que isso significa? Que ele não gira em torno do seu centro de massa. Como assim? Veja, do contexto que a gente tira aqui, existe uma propriedade muito interessante que está relacionada com de um campo ser conservativo, né? De um campo vetorial ser conservativo ou não. O que é que isso significa? Né? Significa que se o rotacional desse cara aqui ele der zero, né? Ele resultar em zero, isso significa que a tendência do seu, nesse caso, do seu fluido de rotacionar sobre algum tipo de eixo, geralmente o centro de massa, né? Ele não gira, ele acaba não girando por algum motivo, por alguma coisa que o mantém estático e não em algum tipo de rotação. Ou seja, um rotacional de um campo vetorial que associa ao movimento do fluido, ou seja, a velocidade, né? Se você conseguisse fazer uma rotação, né? Pegar um fluido, colocar ele no recipiente e começar a girar e começar a traçar os vetores de velocidade, você iria notar, né, que em alguns campos o vetor velocidade ele seria maior, né? Ou seja, a velocidade daquele elemento do fluido especificamente é maior e o vetorzinho vai ser menor, então ele se movimenta mais devagar, né, necessariamente. Então, o que é que isso significa? Significa que se o rotacional, a propriedade daquele campo vetorial que você consegue construir simplesmente analisando o movimento do fluido, ele der zero, então esse fluido ele é considerado irrotacional. Né? Geralmente em cursos mais introdutórios, né, mais uma vez de física, na física dos fluidos, né, a gente considera que o fluido seja rotacional e pronto, parte para o abraço e aplica as equações normalmente, certo? Mas isso vem da característica justamente da gente estar tratando de um campo vetorial. Então, um campo ser irrotacional, a tendência dele de girar é zero, ele não gira, né? Então, a gente considera, no caso do contexto da mecânica dos fluidos, do rotacional ser igual a zero, certo? E em relação ao divergente, o que é que o divergente ele necessariamente calcula? Bom, novamente, vai depender do contexto físico. No contexto da mecânica dos fluidos, especificamente, o divergente, ele basicamente ele vai calcular a taxa com a qual um pedaço, né, digamos, você vai pegar uma tubulação, certo? Que vai possuir uma determinada seção transversal e você vai começar a escoar fluido através desse tubo, beleza? O que é que pode acontecer? Pode acontecer da taxa de variação da massa por unidade de volume do fluido não ser constante. O que é que significa? Que o fluido não é uniforme, ele não está uniformemente distribuído. Às vezes você, em alguns pontos do fluido, você tem uma concentração de massa por unidade de volume diferente em outro. Às vezes, né, se você for analisar a concentração do fluido, em um determinado ponto você tem uma concentração maior. Ou seja, você tem muita massa em pouco volume. Se você analisar em outro ponto, você já tem muita massa, aliás, pouca massa em muito volume. Ou seja, o fluido ele não é uniforme, não está distribuído uniformemente através desse escoamento. Seu escoamento ele pode estar estático também,
Enfim, eu considerei no movimento, né, ele escoando, para analisar no geral, mas em hipotético também pode acontecer esse fenômeno, tá? Da sua distribuição não ser uniforme. Então, ou seja, o que é que isso tem a ver com o divergente? O divergente, mais uma vez, no contexto da mecânica dos fluidos, ele calcula para você a taxa de variação em relação ao tempo da massa por unidade de volume, ou seja, a densidade, né? Ou seja, a taxa de variação da densidade. Se a taxa de variação da velocidade é dado pelo divergente desse campo vetorial, isso significa que você tem uma taxa variável, né, aí da sua, como é que eu digo, do seu fluido. Você tem uma taxa de densidade variável no seu fluido. Agora, se esse divergente aqui der zero, ou seja, a taxa de variação da massa em relação ao tempo por unidade de volume ela deu zero, isso significa que o fluido aliás, isso significa que a densidade é constante, ou seja, o fluido é incompressível, como eu havia falado, né, que a gente considera esses dois casos e aplica as equações mais elementares, né, a equação de Bernoulli para fluidodinâmica e tudo mais, sem considerar necessariamente que há uma taxa de variação da densidade do fluido. Então, basicamente é isso, né? Tá aqui, né? Aqui é a forma como você calcula, né? Ou seja, rotação e divergente são propriedades que estão atreladas necessariamente a campos vetoriais. É assim que calcula, e uma interpretação física de ambas as situações está aí, por exemplo, no contexto da mecânica dos fluidos. Beleza? Eu gostaria de trabalhar agora dois exemplos com vocês, certo? Um exemplo para fixação, beleza? Um exemplo para fixação de como aplicar isso daqui e um no contexto da física, certo? Então, ó, vamos lá. Vamos apagar isso aqui tudo. Porque isso aqui era apenas para a parte da explicação teórica, beleza? Ó, vamos lá. Um exemplo que eu trouxe aqui é o seguinte. Cadê? Aqui. Então, ó. Exemplo 1. Vou botar aqui. Exemplo 1. Determine o rotacional e o divergente do campo vetorial. Né? Então, a gente tem um campo vetorial f de x, y, z, que vai ser igual. A gente tem, ó, na direção i, é elevado a x vezes o seno de y. Na direção j, é elevado a y seno de z. E é elevado a z vezes o seno de x. Ou seja, com esse exemplo, eu vou trabalhar as duas coisas com vocês. Calcular o rotacional deste campo vetorial e o divergente dele. Vamos lá? Então, ó, eu vou aplicar o rotacional. Vou calcular o rotacional de f. Como é que vai ficar? Bom, vou montar o meu determinante, né? Aliás, vou montar o meu determinante mesmo. Então, ó, i eu vou ter a parcial em relação a x da minha função que aparece na componente i, né, na direção i. Então, é elevado a x seno de y vai dar bastante conta, tá? Já vou botar direto, tá? Que eu acho que todo mundo já entendeu, né, como é que vai ficar a estrutura aqui das contas. É elevado a z seno de x. Muito bem. E aí, ó, você aplica a maneira que você gosta de calcular o determinante, né? E parte para o abraço. A maneira que eu gosto, agora não vou me lembrar muito bem qual que é o nome da técnica, tá? Mas tá atrelado aí com Laplace, se eu não me engano. Não lembro se é determinante de Laplace, enfim, tá? Eu não lembro agora exatamente, mas acho que tem alguma coisa a ver com Laplace. Então, ó, vamos lá. Eu vou calcular na direção i, tá? Vou calcular a direção i. Daqui, ó.
e chapéu. Então eu vou pegar a parcial de y, multiplicar por esse cara aqui. Então eu vou ter a parcial em relação a y deste produto e elevado a z seno de x menos a parcial de z. Acho que é melhor botar. Acho que não vai dar espaço não, mas enfim. De z, né? Vai ficar e elevado a y seno de z. Isso tudo aqui só na direção i. Beleza? Só na direção i. Vamos fazer para j. Para j fica o sinal negativo, mas eu já vou distribuir, né? Ó. Fica, nesse caso, del z vezes esse cara aqui, né? Vou aplicar a parcial para essa função aqui. Ela ficaria negativa, só que eu vou deixar ela positiva já. Então, mais j, chapéu, del z para essa função aqui é elevado a x seno de y, aí menos, aí seria o contrário, del x para del z seno de x, del z seno de x, certo? Gente, como eu imaginei, né, que não ia dar espaço, eu vou continuar a conta, ó, aqui embaixo, ó, tá? Então veja, para cá, chapéu, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar parcial de x, aliás, calma, parcial de x para essa função é elevado a y seno de z menos a parcial de y em relação a x seno de y. X seno de y. Pronto. Estrutura montada. Agora vamos fazer conta, né? Veja só. Eu estou derivando aqui em relação a y. Tem algum y aqui? Não, então isso tudo é constante, isso aqui dá zero. Vou derivar isso aqui em relação a z. Tem algum z aqui? Não, isso aqui dá zero. Estou derivando isso aqui em relação a x. Tem algum x aqui? Não, isso tudo é constante, dá zero. Pois bem. Então, ó, eu vou continuar essa conta aqui, certo? Como é que vai ficar? Veja, e elevado a y vezes seno de z em relação a z. Derivada de seno de z, cosseno de z. Só com um sinal negativo, vou manter. Vai ficar menos e elevado a y cosseno de z. Beleza? Esse cara aqui, em relação a x, derivada de seno de x, cosseno de x. Então vai ficar menos e elevado a z cosseno de x. E por fim, esse cara daqui. Em relação a y, vai dar cosseno de y, né? E o sinal negativo. Menos e elevado a x cosseno de y. Pois pronto. Está aqui o rotacional. Ou seja, para esse campo vetorial daqui, temos a função rotacional de f que mede a tendência do meu campo vetorial de rotacionar, de girar. Beleza? Então essa aqui é a resposta. Se você quiser copiar, fazer qualquer coisa aí, só dá pausa. Eu vou apagar para a gente fazer a última coisa, que é calcular o divergente. Beleza? Ou seja, veja que não é nada que foge do que a gente já conhece, né? Que é derivar parcialmente, que é aplicar conceitos aí que a gente aprende em matrizes, né? Quando a gente estuda matriz, que é calcular determinante, só que a gente sabe que não é bem isso, né? Que a gente está fazendo. Enfim. Então agora vamos calcular o divergente. Tem que ser rápido, tá? Já está ficando longo o vídeo. Então, ó, o divergente é simplesmente o produto escalar. Então é só eu derivar cada componente em relação à sua coordenada correspondente. Então, derivando isso aqui em relação a x, vai dar o próprio e elevado a x, seno de y é constante,
seno de y. Esse aqui eu vou derivar em relação a y, vai dar próprio exponencial. Entendeu? Esse cara é o mais tranquilo de todos, né? E esse aqui em relação a z vai dar a própria exponencial. É elevado a z seno de x. Pronto. Tá aí. Esse aí é o divergente desse cara, né? Então, bem tranquilo, né? De calcular. O divergente é o mais tranquilo. Então, veja só. Vamos para um outro exemplo agora, só que agora aplicado à física, certo? Eu trouxe aqui um exemplozinho, que é o seguinte. Vou anotar as informações dele aqui rapidamente, certo? Que é o seguinte. A gente tem que o divergente do campo elétrico é igual a zero e que o rotacional do campo elétrico ele é igual a menos 1 sobre C vezes a parcial de H em relação ao tempo, né? A gente vai ter aqui que o divergente do campo magnético é igual a zero e o rotacional do campo magnético vai ser igual a 1 sobre C vezes a parcial de E em relação ao tempo. Ou seja, isso aqui são as equações de Maxwell, né? Veja só, as equações de Maxwell relacionam o campo elétrico E o campo magnético H quando eles variam com o tempo em uma região que não contenha carga nem corrente, como se segue. C aqui é a velocidade da luz, certo? Então, ó, na letra A, ele quer que a gente determine o rotacional do resultado do rotacional do campo elétrico. Como é que a gente vai fazer isso? Veja só, eu vou repetir esse cara, esse operador aqui. Como é que vai ficar? Rotacional de E. Quem é o rotacional de E? Que a gente pode representar assim, né? Eu mostrei na igualdade anterior. Quem é esse cara aqui? É justamente esse cara daqui de cima. É menos 1 sobre C vezes a parcial de H em relação ao tempo. Aqui, ó, pela propriedade, isso aqui tudo é constante, eu posso empurrar esse operador diferencial aqui para dentro. Enfim, isso aqui vai estar lá em propriedades de operadores diferenciais vetoriais, certo? Aqui eu já estou assumindo que já tenho uma certa noção de que a gente pode fazer isso. Então, vai ficar menos 1 sobre C vezes a parcial em relação ao tempo do que? Do produto vetorial entre o gradiente e o campo magnético. Ou seja, quem é esse cara? E também aqui é o rotacional do campo magnético. É esse cara. E esse cara, eu vou derivar ele novamente em relação ao tempo. Né? Já que o campo elétrico está variando com o tempo, eu vou derivar ele mais uma vez em relação ao tempo. Vai aparecer essa constante 1 sobre C que vai multiplicar com essa daqui. E esse sinal de menos ele permanece, então vai ficar menos 1 sobre C2 vezes a derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo. Então essa aí é a resposta da letra A. Belezinha? Então, ó, vamos rapidamente aqui partir para a letra B. Tá? Já está acabando. Veja que foi bem rápido, né? Na letra B, o que é que a gente vai ter? Na letra B, ele vai querer uma coisa semelhante. Ele quer, só que aqui está uma notação diferente. Ele quer operador de segunda ordem em relação a E. Como aqui está omisso, a gente entende isso aqui como sendo o rotacional, ou seja, vai ser o mesmo cara de antes. Vai ser o rotacional do resultado, né, da operação do rotacional aplicado para para o campo E. Beleza? Ah, isso aqui tudo é vetor. Eu estou representando. Então, beleza, vamos lá. Esse cara aqui, quem é esse cara? Esse cara, ele é justamente ele é o rotacional de E, que é esse cara, né? Então eu poderia trocar
eu ia ficar com esse cara aqui ia bater naquele cara. Eu acho que tá errado. Eu acho que na verdade aqui é H, tá? Aqui é H na verdade, tá, gente? Aqui é pro campo magnético agora. Vamos ver o que vai acontecer? Bora lá. Quem é o rotacional do campo magnético? É esse cara aqui. É 1 sobre C vezes a taxa de variação do campo elétrico em relação ao tempo. Muito bem. Pela propriedade, 1 sobre C vem para fora. Né? Vou aplicar agora a derivada temporal no produto vetorial entre o gradiente e o campo elétrico. Então, ó, o que é que eu vou obter? O rotacional de E. E quem é o rotacional de E? É justamente esse cara. Tá vendo? O rotacional de E é justamente aquele cara. Então, eu vou trocar. 1 sobre C vezes a derivada parcial temporal vezes o quê? Não, vezes não, né? Vou aplicar essa operação. O rotacional de E. Que é o rotacional de E? Menos 1 sobre C vezes a variação do campo magnético em relação ao tempo. Ou seja, 1 sobre Z aqui nessa derivada é constante. Vem para cá, menos 1 sobre C2, certo? Vezes a segunda derivada do campo magnético em relação ao tempo. Essa é a resposta. Então pronto, gente. Basicamente esse aí foi o estilo, né? Uma apresentação bem breve dos conceitos aí, desde lá da integral de linha até aqui. Vimos